O Money Report recebe hoje Alexandre Garcia, presidente do CEULEP, Rede de Escolas de Idiomas. Alexandre, obrigado pela visita. Obrigado pelo convite, um prazer enorme estar falando com você, com todos os telespectadores aí da audiência da Money Report sobre esse tema tão importante que é a educação e a educação de alta qualidade. Alexandre, gostaria primeiro que você apresentasse a sua própria trajetória profissional e falasse um pouco sobre o CEULEP para os nossos espectadores. Ok. Eu comecei a carreira em auditoria e consultoria há 25 anos atrás. Comecei como trainee, acho que como muitos dos jovens, né, iniciam a carreira como trainee de uma empresa, no caso uma empresa multinacional, que naquela oportunidade me deu essa grande chance e oportunidade de trilhar e iniciar a carreira como trainee. Cheguei até a diretoria da empresa de consultoria, muito mais comecei a carreira na área tributária e depois eu migrei para a área de finanças. Nesse movimento surgiu uma oportunidade de eu ir para o outro lado da mesa. Depois de quase 13 anos, né, trilhando a carreira, sempre focado em auditoria e consultoria, principalmente consultoria e consultoria financeira, aí surgiu uma oportunidade de eu ir para o outro lado da mesa. A gente é um desafio enorme, uma outra visão, e esse desafio me motivou muito a fazer essa grande mudança. Aí eu comecei como controller, depois passei para diretor financeiro de algumas companhias e recentemente fui alçado à presidência do CEULEP, isso no ano passado, então são quase 18 meses nessa nova função de CEO, liderando uma escola e uma escola de muito renome. Uhum. E como é que foi essa mudança para a CEULEP? O que digamos, te atraiu no projeto da escola? Olha, eu estava como diretor financeiro de uma empresa de rentals, de cessão de equipamentos para obras de infraestrutura, quando surgiu a oportunidade por um fundo de investimento. O CEULEP ele foi fundado há 51 anos atrás, em 1967, e em 2012 o HIG Capital, que é um fundo de investimento americano, comprou 100% da operação. E nessa oportunidade eles me convidaram para assumir a diretoria financeira e migrar para o ramo de educação. Eu nunca tinha estado, né? Mas me atraiu muito o desafio, né? De uma empresa familiar, tradicional, premium, super segmentada, aliado a ter um acionista, né? E aí o HIG acabou comprando o CEULEP 100%, né? Aliado a esse acionista, estar com o acionista, que é um fundo de investimento americano, e fazer todo o turnaround da operação e alavancar todo um processo grande de expansão, isso me atraiu e aí eu aceitei o convite. Isso em 2012, né? Então a gente já está indo no 7º ano dessa trajetória. Comecei como CFO do diretor financeiro, né, do CEULEP, e o ano passado acabei assumindo a presidência. Você disse que o CEULEP tem uma proposta premium de ensino. Você poderia explicar um pouco melhor o que é essa proposta? Sim, a gente, desde a nossa fundação em 1967, o CEULEP sempre teve um componente, um DNA muito forte de educação, e educação em cursos livres não é tão frequente, né? Você ter uma organização ou você ter uma empresa que esteja focada em prestar um serviço de alta qualidade sendo educador, né? E essa é a nossa proposta. E sempre com muita inovação, com tecnologia e alta qualidade. A gente tem uma proposta de excelência. Os alunos que passam pelo CEULEP, eles são transformados. Tanto é que o CEULEP a gente comenta que é a Life Changing School, uma escola transformadora de vidas. E transforma por quê? Porque a nossa proposta é que aquele aluno atinja a fluência. E a fluência de verdade, genuína, que quando ele termina o nosso curso, ele tenha resolvido 100% isso e que o conhecimento esteja sedimentado. Isso transforma, porque isso abre um leque muito grande de oportunidades, tanto na trajetória profissional, quanto no contexto pessoal e humano dos nossos alunos, né? Então, essa proposta de valor, quando a gente fala que é uma escola premium, é porque ela é muito focada numa educação de alta qualidade com muita excelência. E como garantir na prática essa excelência, em termos como o curso é estruturado, que diferencia o CEULEP de outras escolas? Vamos lá. Primeiro, e eu acho que é o mais importante no final das contas, é a formação dos nossos professores.
a gente tem um binômio, eu brinco muito desse binômio, que é a nossa metodologia pedagógica, que ela é baseada num tripé, que é sala de aula, o laboratório e a lição de casa, aliado e associado à formação dos nossos professores. Sem dúvida nenhuma, assim, eu sou muito orgulhoso de ter um corpo de docentes e professores de altíssima qualidade. A grande maioria deles certificados, eles são docentes de verdade, assim, militam nessa profissão, que é uma profissão altruísta, né? É a profissão do professor. E a gente dá muito treinamento, a seleção é rigorosa, a gente inicia com uma seleção rigorosa, a gente dá um treinamento inicial bastante robusto e ao longo de toda a vida deste professor dentro do seu LEP, a gente vai atualizando, vai fazendo reciclagens e dá muito treinamento. Então acho que esse binômio, uma metodologia pedagógica muito estruturada e construída ao longo desses 51 anos de história, associado a um corpo de docentes muito robusto, eu acho que é o sucesso do seu LEP. Você falou muito em termos de inovação e tecnologia para entregar esse ensino de excelência. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso e também como você vê o módulo de ensino à distância, que está cada vez sendo mais utilizado para escolas de idioma. Sim. Vou começar pelo final, né? O ensino à distância, ele acho que naturalmente vai ser um mercado que o seu LEP ele não está hoje e automaticamente em algum momento da nossa história recente nós vamos ter que entrar, né? Do futuro recente a gente vai ter que entrar nesse mercado. A proposta de valor do seu LEP, ela percorre a fluência efetiva e real do nosso aluno. E no componente do EAD, tem um componente muito forte que é o aluno, a disciplina e a perseverança do aluno. Então a gente ainda entende que para fluência, os métodos tradicionais, que são a sala de aula, ou as lições de casa, os laboratórios, esse método tradicional ainda existente, para a fluência, ele ainda continua sendo o caminho que a gente está acreditando muito. Por outro lado, a gente tem um grupo de trabalho dentro do seu LEP que está estudando como é que o seu LEP pode vir a entrar no mercado de AD e como que a gente pode estruturar um curso, mas não é uma coisa para o curto prazo e sim para o médio prazo. Tecnologia. O seu LEP desde 67 foi sempre inovador e disruptivo no mercado. Então em 67, imagina, né, como que é a nossa sala de aula tradicional no Brasil. Você tem as carteiras, os alunos um atrás do outro, de costas para o outro, o professor num tablado em desnível superior aos alunos. Em 67, o professor Walter, que é o nosso fundador, e que vendeu a operação em 2012 para o HIG Capital, ele trouxe um conceito muito diferente de como dar aula de inglês. Então, foi uma mesa de reuniões, que suporta 10 a 15 alunos, o professor sentado junto dessa mesa. Então, quebrou-se dois paradigmas, né? Aquela questão das carteiras e uma de costas para o outro, e você coloca todos os alunos, um olhando para os outros, incentivando muito a comunicação e o network entre os alunos, porque é segredo e chave para fluência, exposição e repetição, ou seja, sempre que você coloca um ambiente, um ecossistema favorável a que haja essa comunicação e os alunos um olhando para o outro, é muito próspera essa relação, aliado ao professor estar no mesmo nível dos alunos e que no final das contas o nosso professor passa a ser um coach dos estudos. Ele vai incentivando as discussões, ele vai incentivando os alunos a adquirir aquele conhecimento e aquele processo de exposição. Isso em 67. O nosso laboratório até 2012 era analógico. Em 2012, com a nossa entrada, passamos a ser um laboratório digital e a partir de 2014 o laboratório digital interativo, lembrando que metade do curso do seu LEP ele é dado sala de aula e a outra metade em laboratório. E por que o laboratório? Porque é naquele ambiente que o aluno, ele consigo próprio, obviamente assistido por um professor, mas ele está sozinho numa cabine, ele vai estar fazendo 50 minutos de aula dentro de um sistema digital super interativo. E tá muito legal fazer aula de laboratório no seu LEP, e aí o aluno vai criando aquela confiança, porque ele vai passando pelas matérias, ele vai repetindo, ele vai se ouvindo, o professor
vai assistindo e vai dando dica, ele vai fazendo aquele warm-up dos estudos dele. Para quando ele vai para a sala de aula, ele já está muito mais confiante e aquela comunicação com os alunos na própria sala de aula seja muito dinâmica, porque tem um componente que o brasileiro ele tem um pouco mais de timidez para se expor em público. O brasileiro ele é muito criativo e muito comunicativo, mas quando a gente fala em exposição em público, ele já é um pouquinho mais retraído, né? Então a ideia do laboratório, nos cursos mais avançados, ele tem essa ideia de dar essa confiança para o aluno. E nos módulos mais básicos, em que a sedimentação do curso dado em sala de aula, para que esse conhecimento seja bastante absorvido pelo próprio aluno. E a maioria dos clientes são adultos ou tem um público também infantil forte crescendo no seu app? Sim. A gente tem dois mercados, né? As nossas unidades, elas dão tanto aulas para crianças, a partir de 3 anos de idade com pre-kids, e vai até 16. A gente procura fazer o curso do SOLEP estruturado até o 2º ano do ensino médio, para que o 3º ano o aluno fique mais focado em Enem, em applications para as faculdades, etc. E tem o mercado adulto, que é o nosso mercado cativo, nosso mercado corporativo. O SOLEP, desde a sua fundação, sempre muito penetrado nesse mercado corporativo por conta da trajetória profissional, porque é neste mercado que o inglês acaba sendo mais proeminente a sua exigência, né? As empresas, os próprios colaboradores, né, os funcionários das empresas, para alçarem novas posições, eles têm que ter níveis de fluência de inglês cada dia maiores, né? Então, no final do dia, eles procuram o SOLEP para resolver isso e assim alçar novas posições nas suas respectivas empresas. E também aquele pessoal que procura o SOLEP para fazer universidade americana ou pós-graduação fora do país, né? E aí tem aquele detalhe, né, que eu sempre falo, né? O inglês, ele abre um enorme leque de oportunidades. Obviamente, sempre as pessoas focam muito a trajetória profissional. E eu falo muito disso, né? Sempre sou muito arguído e entrevistado, muito sobre esse componente da trajetória profissional das pessoas dentro da carreira, que eu acho que é o motivo, né, do nosso bate-papo, como que o inglês como segundo idioma é chave para esse desenvolvimento e essa trajetória profissional. Por outro lado, é sempre importante destacar que o inglês, que é a língua franca contemporânea, né, chave no mundo hoje, ele abre um enorme leque de oportunidades. Contexto pessoal, humano, eu sempre gosto de dar um exemplo, né, que quando você vai nos buscadores, né, na internet, o Google, por exemplo, que é o mais conhecido, né, que todo mundo usa, se você digita uma palavra em português, vão vir milhares de resultados. Se você digita a mesma palavra, só que esta palavra no idioma inglês, aparecerão centenas de milhões de resultados. Então o leque de informação, o leque de conhecimento, o leque de oportunidades de aprimoramento é muito maior. Então a chave é o segundo idioma, e esse segundo idioma, obviamente, hoje é o inglês. E quem não aprende inglês, você acha que tende a ficar para trás no mercado? Tende. Existem vários estudos que dizem que quem tem certo nível de fluência no inglês, ele ganha de 40% a 60% mais do que aquele outro colaborador na mesma posição que não tem a fluência do inglês, né? Isso é muito importante, né? Uma diferença muito grande. As empresas cada dia mais têm incentivado seus colaboradores a que façam inglês, porque até essa habilidade do profissional que fala inglês, a empresa valoriza porque deixa o próprio profissional muito mais capacitado e muito mais aberto a novos conhecimentos. Hoje, para você ter uma ideia, apenas 5% da população tem um certo nível de fluência do inglês. Então a gente tem uma enorme oportunidade aí enquanto escola, e eu acho que essa visão, né, dos próprios cidadãos, né, dos próprios profissionais, de que o inglês ele é fundamental hoje em dia, acho que isso está superado. Então a minha dica é que as pessoas, né, procurem uma
uma escola de renome, uma escola conhecida, uma escola que tem uma proposta séria de que o aluno vá, faça seus estudos, seja perseverante, seja disciplinado e associado com uma metodologia pedagógica, com uma escola séria que o ajude, ele vai chegar lá. E isso é hoje, né? O SEULEP, no ano passado, ele adquiriu uma escola de programação porque a gente está entendendo que, para o futuro, em um futuro daqui 8, 10 anos, os jovens, para ingressarem no mercado de trabalho, além do inglês que já está dado e que já é uma exigência que existe hoje, vai ter essa exigência da programação. Então, o mercado ele é globalizado, você vê que até por conta da transformação digital, Revolução 4.0, todo esse movimento que a gente tem está muito acelerado. Então, o inglês ele é já uma coisa que existe, tem que ter, e a gente já está olhando como empresa, como escola para o futuro, e o futuro é a programação. Alexandre, muito obrigado pela visita. Espero que a gente possa conversar em novas oportunidades. Obrigado a vocês pelo convite. Um prazer enorme estar falando de educação aqui com vocês e fico à disposição para a gente continuar esse bate-papo. Obrigado.